irmãos, eu os cumprimento a todos com a paz do Senhor. Essa noite eu me sinto feliz, alegre, honrado e satisfeito em Deus pela oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos para prestar um culto de adoração ao Senhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por minha chegada até aqui. Em segundo lugar, pela vida do pastor José Luiz, que é presidente da agência missionária Ciariceta, aqui e está aqui nesse local, espalhando a semente do Evangelho. Quero louvar a Deus pela vida do evangelista, o irmão Josué, que também faz parte desse lindo ministério, o qual Deus lhe concedeu a oportunidade de trilhar, semeando a boa semente. E nessa noite, ao líder, sacerdote, pastor desta igreja, nesta noite tem meu abraço, e também eu quero aqui deixar um abraço do presidente dessa quarta área, geral, pastor José Ribamar Carvalho dos Santos, e também do evangelista Bolivar, que por motivo de força maior não pôde estar aqui nessa noite. Me fez refrescar a memória de que há muito tempo eu estive aqui pregando a palavra de Deus, quando ainda o presbítero missionário Vanderlei Baiano, eu não sei se alguém o conhece ou me conheceu, ele dirigiu um trabalho que eu esqueci o nome, e eu tive a oportunidade de estar aqui com ele 2 dias pregando a palavra de Deus. Mas nessa noite, como nós estamos em um culto missionário, que na verdade foi uma surpresa muito grande para mim, eu quero nessa noite, sem mais delongas, pedir aos irmãos que, por gentileza, os que podem, coloquem-se em pé em nome do Senhor para nós ler a palavra de Deus. Segunda Crônicas, capítulo de número 20. Louvado seja Deus. Aos crentes que portam a Bíblia Sagrada, se você não porta a Bíblia Sagrada por meio de um livro, mas se por gentileza você quiser acompanhar a leitura com seu irmão, vizinho de banco, você tem essa oportunidade nessa noite. Segunda Crônica, eu vou esperar todos encontrar nessa noite. Capítulo de número 20. Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero, irmão Francisco, juntamente com a sua esposa, que bondosamente disse que vinha e na verdade chegou até aqui. Pela vida do irmão Ramon, na verdade também é um companheiro e parceiro que sempre nos tem acompanhado na jornada, quando nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho. Que Deus abençoe. Quantos encontraram nessa noite, digam amém. Segunda Crônica, capítulo de número 20, e o versículo de número 14, diz assim a palavra de Deus. Eu vou esperar os irmãos que ainda não encontraram. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda Crônica, capítulo de número 20, versículo de número 14, diz assim a palavra de Deus nessa noite. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Amém? Curve a sua cabeça bondosamente nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nessa noite, Senhor, te pedimos a tua presença, por fé te agradecemos em nome de Jesus. Poder assentar nessa noite, em nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos em Cristo, nessa noite, nós acabamos de ler o versículo da palavra de Deus, encontrada em 2 Crônicas, capítulo de número 20 e o versículo de número 14. É interessante que quando há dias atrás eu tive a oportunidade de ler, reler, estudar, meditar concernente esse versículo que nós acabamos
acabamos de ler, eu tive a oportunidade de receber do querido e bendito Espírito Santo uma revelação divina concernente acerca desse texto que nós acabamos de ler aqui. É interessante que nesse período, desse texto do capítulo de número 20, do versículo de número 14, aonde nessa oportunidade Deus entrega a Josafá, que na verdade era um líder maioral, que foi constituído por Deus, uma tribo que na verdade se chamava tribo de Judá. Esse homem, agora que Deus levantou com a importância de pegar, de anunciar, de dominar, de cuidar da nação de Israel, que estava sob os seus cuidados, e principalmente da tribo de Judá, diz a Bíblia que esse homem reinou um período de 16 anos, sendo que os primeiros 12 anos ele reinou em uma terra que se chamava Tisa, e o demais ano ele reinou em uma terra que na verdade se chamava Sefer. Aí então Josafá não teve o que fazer, e por incrível que pareça, esse homem agora cria uma nova história para a sua vida, porque pensava Josafá que na verdade Deus não estava intentando para as suas obras, para as suas ações, para aquilo que na verdade ele prestava para a tribo de Judá. E nesse período Josafá se levanta e toma uma atitude diferente. A primeira atitude que Josafá toma é de fazer uma aliança com um rei que na verdade não tinha nada a ver com Deus. Esse rei se chamava Acabe. Eles tiveram uma aliança. Então, nesse período dessa aliança, Deus agora se entristeceu com Josafá e disse, pensou Deus no seu coração as seguintes palavras: eu vou desprezar Josafá por um período de tempo, para saber, Josafá, que eu sou o dono da obra, que eu cuido de todas as coisas, e que os meus olhos estão atentos e patentes a todas as ações de todos os seres humanos aqui na terra. Nesse período, diz-nos a palavra de Deus, então que Deus, por um período, deixou Josafá um pouco, tão somente só, impossibilitado de resolver algumas questões espirituais. Então, diz a Bíblia que levantaram 3 reis nesse período. Os reis dos Amorritas se levantaram com a intenção de esmiuçar a história e a nação de Judá, sendo que na verdade Deus também permitiu que levantasse os Armon, homens que na verdade eram fortes, eram tenebrosos, eram homens que lutavam com espada e também com lança. E nesse período Deus levantou também os da montanha de Sier, que eram homens valentes, que era muito dado ao vinho e que na verdade sabiam lutar. Então diz-nos a palavra de Deus que nesse período Josafá começou a se preocupar, porque veio um da montanha de Sier e disse: Josafá, pela aliança que tu fez com Acabe, todavia Deus agora vai te entregar nas mãos de Amon, nas mãos de Moabita, nas mãos de Sier. E agora, Josafá, a primeira atitude que esse homem teve, ele agora presta um culto de adoração a Deus e entende nesse período espiritual que Deus na verdade queria em particular com esse homem. A primeira atitude dele, ele reúne toda a congregação de Judá, juntamente com as crianças, os jovens, os adolescentes, e começa um período de oração. É interessante nós observar que eu tive a oportunidade de ler e reler, de estudar, e entendi através de alguns escritores que na verdade Josafá passou 15 dias de oração. Quando foi ao 14º dia, Deus lhe trouxe uma resposta exata no tempo oportuno da parte de Deus. Não foi a resposta pregador. Deus nesse período levanta um jovem que na verdade não tinha história,